Fala moçada bonita, tudo bom aí com vocês? Salve, salve! Aqui é o professor Rodolfo e agora a gente vai falar um pouquinho de Brasil. Até agora a gente estava olhando a Primeira Guerra Mundial e a gente entendeu todo um contexto histórico e internacional. É o que a gente chama de história macro história. Só que esses fatos influenciaram sim no que acontecia aqui no nosso território, que nesse caso seria a micro-história. Como que a macro-história influenciou a micro? Ou seja, de que forma que o Brasil entrou no contexto do início do século XX com a Primeira Guerra Mundial. É isso que eu quero que você preste atenção. Vamos dar uma olhadinha aí para ver quais as transformações, inclusive qual a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Acompanha aí comigo, turminha. Valeu! O Brasil, então, vamos olhar aí com mais calma de que forma que o Brasil entra nesse contexto do início do século XX. O início do século XX. É óbvio, para a gente entender o Brasil do século XX, a gente não pode descolar do que acontecia no mundo. Portanto, se a gente for olhar o contexto europeu, acho que você já sabe me responder. O que acontecia na Europa no início, no começo do século XX? Nós tínhamos uma guerra desenrolando lá, né? Nós temos a Primeira Guerra Mundial se desenvolvendo. Tudo bem que foi no espaço relativamente curto, né, de 4 anos, mas que vai ter um impacto muito grande. Impacto como, por exemplo, as próprias destruições que a guerra vai fazer. E aqui eu estou mostrando aqui prédios destruídos, mas eu estou falando de destruições econômicas também, eu estou falando de destruições de vida, ou seja, um impacto muito forte na sociedade de um modo geral, não só europeia, mas também. E é óbvio, com o fim da guerra, principalmente a partir de 18, nós temos uma Europa reestruturada, pelo menos dentro do seu mapa, né? Formação de diversos países. Nós temos o desenvolvimento de uma nova ideologia que fugia daquela ideologia capitalista, onde que a União Soviética, que vai se formar aí a partir principalmente do início do século da década de 20, vai influenciar ideias no mundo onde se questiona o capitalismo como grande força no mundo. Nós vamos ter uma Alemanha que sai arrasada da guerra e humilhada. Nós temos França, Grã-Bretanha e outras nações, Itália aqui, que vão sair bastante enfraquecidos. Nós temos os Estados Unidos que entra num novo contexto mundial, agora como grande líder. Ou seja, a Europa pós-guerra também vai influenciar muito o que vai acontecer. E é óbvio, é nesse contexto que a gente pode pensar o Brasil, né? Quando a gente pensa aí o finalzinho do século XIX, início do século XX, e aqui, obviamente, pensando no século XX, a gente tem que entender que a gente está começando a estruturar mais ainda uma república oligárquica. O que é uma república oligárquica? São aqueles pequenos grupos que vão dominar segundo os seus próprios interesses. E qual é esse interesse? O café. O café. Não é à toa que é consolidado cada vez mais essa política do café com leite. Minas, São Paulo, os interesses, a política dos governadores, onde que vai se trabalhar pelos interesses de uma elite. Muito importante isso. Agora, eu estou falando de café com leite, então eu estou falando de um mundo agrário, sim, mas a guerra vai trazer um novo contexto, que é um contexto industrial. O Brasil começa a ter um crescimento industrial. A gente ainda não pode considerar o Brasil um país industrializado, um país industrial. A grande maioria ainda vivia no campo, a grande maioria ainda vivia da agricultura, mas nós temos um crescimento das cidades. É esse crescimento que nós temos que compreender a partir de agora. Mesmo porque o crescimento da indústria vai vir junto com o crescimento de muitas discussões. Discussões de qualidade de trabalho, discussões de melhores qualidade de vida, de dignidade
para as populações mais pobres, questionando até mesmo esses grupos oligárquicos, elitistas que vão estar no poder. E é óbvio, essas ideias não brotam do nada. Como que essas ideias vão chegar aqui? Principalmente de muitos e muitos imigrantes vindo da Europa. Seja vindo da Europa anteriormente, um processo de substituição da mão de obra escrava, ou até mesmo aqueles que fogem dos horrores da guerra. Também vamos ter isso. Então, esses imigrantes chegam com novas ideias, novas concepções, que misturado aos brasileiros que já viviam uma opressão desses grupos oligárquicos, vai começar a dar uma nova concepção de mundo. Essa concepção, é óbvio que ela está muito mais centrada nos centros urbanos. Então, a gente tem que compreender nesse momento que o Brasil urbano era uma coisa ainda muito distante do que a gente entende hoje de urbano, mas ela começa a se despontar muito. Qual a região, qual a cidade que é o maior exemplo desse desenvolvimento e desse despontamento urbano? É São Paulo. É São Paulo. De 1890 a 1900, veja, no período de 10 anos, a população passou de 64 mil para 239 mil. É muita gente num período tão curto. E o que explica isso, gente? O que explica esse aumento tão grande, em especial São Paulo? Bem, a gente não pode esquecer que, obviamente, café. A gente vai falar sempre disso. Mas a gente tem que compreender esse desenvolvimento entendendo o fim da escravidão. 1888 acaba a escravidão. Já tinha um processo de início migratório. Ou seja, muita gente veio para cá tentando melhores condições de vida. São Paulo, a cidade passa a atrair também esse novo público que às vezes não vai ver no meio rural condições de vida. Então isso vai levar ao quê? A uma passagem de um mundo agrícola para urbano. Repito, o Brasil não deixa de ser agrícola para ser de maioria urbana, mas nós temos uma nova roupagem aqui que até então no Brasil não era comum, tá? Então veio para São Paulo, em específico aqui, né, vendo aqui os números, especificamente apenas aquela população para trabalhar nas indústrias? Não necessariamente. Muitos dos ricos fazendeiros que já começavam a questionar aí já a produção agrícola, ou tinham um excedente, né, um capital que estava sobrando, começa a investir nessa produção industrial. Começa a procurar lucros através da indústria. E, inclusive, muitos dos imigrantes, quando a gente fala imigrante, a gente pensa muito naquela mão de obra assalariada, aquele trabalhador. Mas nós tivemos muitos imigrantes que vieram para investir. Né? A família Hering, a família Matarazzo, a família Luchetti, e tanto outras e outras famílias aí que vieram para tirar oportunidade desse momento. Mesmo porque boa parte desses imigrantes não traziam apenas a sua mão de obra, mas traziam contatos na Europa. Para o quê? Para o investimento e o desenvolvimento. Tanto é que o Brasil não tinha tecnologia no Brasil para isso. Essa tecnologia vinha de fora. Tá? Então eu posso considerar esse momento como o fim de um Brasil rural? Não, né, gente? Lógico que não. Eu posso considerar esse momento como de melhoria para o povo, porque a partir de agora começa a ter indústrias que vai tratar melhor. Não, também não. Também não. Isso não vai significar isso. Não é à toa que nós vamos ter muitas lutas por melhores condições de trabalho. Essa passagem do processo escravista para um processo migratório não significa necessariamente qualidade de vida, mesmo porque muitos dos donos dos escravos vão ser os patrões dos imigrantes e eles não vão tratar muito diferente. Pelo contrário, aqui eu estou pagando. Então, havia até essa visão de explorar mais. Por isso que muitos desses vieram para as cidades. A partir desse momento, a gente tem que entender que as cidades, melhor dizendo, né, dentro de um contexto de Primeira Guerra Mundial, passou a não receber tudo aquilo
que antes se comprava da Europa. Por quê? Porque a Europa já não estava produzindo mais as máquinas, as roupas, os calçados, as comidas enlatadas, os medicamentos. Não, porque eles estavam investindo em armas. Estavam investindo nos frontes de batalha. Então era necessário uma substituição de bens no próprio Brasil. No próprio Brasil. Então, nós não podemos mais comprar calçados que venham da Alemanha. Então, nós vamos ter que produzir o nosso calçado. E aí, essa concentração populacional aqui, esse gráfico mostra bem o quanto que São Paulo, capacitado pelo café, vai se desenvolver. Olha só, o Rio de Janeiro, que era a capital, concentrava 33% das indústrias até 1907. Essa concentração cai para 21% em 1920. O Rio Grande do Sul tinha 15%, cai para 11%. E olha São Paulo, praticamente dobra a concentração de indústrias alimentados por uma economia cafeeira, importante isso, onde que muitos dos empresários passam a focar a sua o seu capital nessas indústrias. Agora, tudo era só São Paulo, então? Porque a gente está falando aqui, nossa, São Paulo fez isso, São Paulo fez aquilo, o resto do Brasil não era nada? Não é bem assim, não. Não é bem assim. Apesar de ter uma concentração, o Brasil crescia e se desenvolvia em outras regiões. O Norte é um exemplo. O Norte, a Amazônia, o Pará era um exemplo bem claro. Por quê? Por conta da borracha. O ciclo da borracha, né, o período, a fase da borracha, vai ser marcante na história nesse momento, principalmente por conta da indústria automobilística. Então, como se trabalhava com a seringueira, o Norte vai se desenvolver bastante nesse contexto. É óbvio, alimentado por um outro produto aqui primário, no caso aqui o látex, né, das seringueiras. No caso do Sul e Sudeste aqui, mais específico São Paulo, o café. Agora, isso significa que essa massa de trabalhadores que está concentrada nas cidades, aqui não me interessa se é Belém, se é Recife, se é São Paulo, se é Rio de Janeiro, significa que essa massa de trabalhadores que são empregados de uma burguesia, a relação vai ser tranquila entre eles? Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Por quê? Porque esse capitalismo que aos poucos aumentava no Brasil, num capitalismo mais industrial, vai criar uma polarização. Ou seja, dois grupos, olha aqui a imagem, dois grupos distintos. Os trabalhadores, que vão exigir direitos, que vão exigir garantias de emprego, melhores condições, salário, e os patrões, que muitas vezes querem manter aqueles padrões que já vinham desde muito tempo antes de exploração e de enriquecimento. Se a gente pensar que boa parte desse grupo são imigrantes que trouxeram ideias da Europa, a gente vai entender um movimento de pensamentos anarquistas, que nada mais era do que um grupo que achava que não teria que ter hierarquia, sabe? Um melhor do que o outro, um chefe, um supervisor, um controlador, e sim uma igualdade entre as pessoas. Fim da propriedade privada, por exemplo, a fábrica não tem que ser de uma pessoa, tem que ser dos próprios trabalhadores para gerar a produção. Como de um grupo socialista. Olha aqui a influência da União Soviética. Começa a ser um risco e um perigo para os capitalistas da época. Os socialistas, que vêm muito forte para o Brasil, defendiam o fim dessa propriedade privada. Pensa isso aqui para o capitalista dono das fábricas. A socialização dos meios de produção, ou seja, esses dois grupos vão levar a intensas greves. De 1900 a 1920 serão cerca de 400 greves no Brasil. Uma mais forte, uma greve geral em 1917, por exemplo, conseguiu parar o Brasil. É óbvio que com tudo isso, o governo também agiu. De que forma? Criando leis contra esses movimentos. Uma que a gente pode destacar é a Lei Adolfo Gordo, que criou leis para expulsar os imigrantes considerados subversivos, perigosos. Aí. Bem, dentro desse contexto, nós temos que entender o Brasil na guerra, o Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil sempre se colocou neutro, né, sem querer entrar em conflito, mesmo porque dependia de Europa, dependia dos Estados Unidos,
mas aqui no Canal da Mancha, um navio brasileiro que levava mantimentos para a Europa foi afundado por navios alemães. Com isso, o Brasil deixa de apoiar os alemães, há uma declaração de guerra, a princípio apenas formal, mas logo depois com efetivação. A atuação do Brasil não foi tão intensa, mas ela enviou, por exemplo, alguns oficiais para patrulhamento aqui na região do Canal da Mancha. Alguns navios vieram aqui para patrulhar. O Brasil também ficou responsável pelo patrulhamento aqui dessa região da África. Inclusive, há um incidente aqui da morte de muitos golfinhos, porque eles achavam que eram submarinos. Ficou conhecido como a Batalha das Toninhas. Se tiver curiosidade, procure lá. É interessante isso. Mas o Brasil ficou responsável aqui por essa região. Enviou alguns soldados, mais especificamente para o fronte aqui da França, para atuar do lado dos franceses. Quantidade pequena, mas veio também. E uma missão médica, essa sim muito mais atuante, muito mais forte, para auxiliar aí aos feridos do grupo dos Estados Unidos, né? Lembrando que o Brasil entrou do lado dos Estados Unidos contra os alemães. Tanto é que o Tratado de Versalhes, lembra que tratado de acordo que fizeram, que humilhou a Alemanha, o Brasil recebeu também. O Brasil não ficou atrás, não. O Brasil recebeu, como reparação de guerra, por conta de tudo, os investimentos que eles tiveram, recebeu dezenas de navios mercantes dos alemães. Navio mercante é navio de carga, de transporte de mantimentos. O Brasil recebeu da Alemanha como reparação de guerra nesse período. Nós já vimos aí anteriormente que o Brasil teve até um certo desenvolvimento, mas principalmente focado na indústria. O Brasil não era industrial. Na verdade, ainda vai demorar ainda para a gente considerar um Brasil industrial. Era um país agrícola, mas a guerra trouxe um empurrãozinho para isso. Vamos dar uma olhadinha até que ponto que a industrialização brasileira em períodos de guerra vai se desenvolver. Por quê? E o café deixou de existir? Influenciou em alguma coisa? Lembrando que o café era a grande economia da época? Acompanhe comigo, com vocês, o Brasil industrial no período da Primeira Guerra. A industrialização brasileira nos períodos da guerra. Então vamos lá, vamos reforçar aqui esse assunto, porque a nossa industrialização está muito ligada à guerra. É óbvio, ela não acontece por conta da guerra, ela acontece basicamente por conta de um capital excedente que vinha do café. Ou seja, aqueles produtores que tinham muito café, já tinham bastante lucros, resolveram investir em outros setores. E aí entra a produção industrial. É óbvio que esses cafeicultores, visando altos lucros, foram beneficiados com as consequências da Primeira Guerra Mundial. Principalmente quando a gente pensa que o Brasil teve que produzir o que antes era importado. Então o Brasil começa a ter um desenvolvimento forte, meio que forçado, né? Hoje a gente faz isso, não tem produto. E aí quem tem capital excedente lucra mais com base nas necessidades que o país tinha. Isso fica muito claro quando nós trabalhamos com tabelas, com dados, né? Os dados matemáticos aqui. Né? A história trabalha bastante isso. Dá uma olhadinha aqui, olha. Número de fábricas e operários no Brasil em 1920, pós-guerra, hein? Pós-guerra. Dá uma olhadinha aqui, faz uma comparação e aí fica bem claro, né, gente? Aonde que está concentrado o número de fábricas e de operários no Brasil? No Sudeste. No Sudeste. Se nós somarmos os outros aqui, praticamente dá menos da metade do que só o Sudeste fazia e tinha de operários aqui. Uma concentração muito forte. Você com isso consegue entender como que São Paulo começa a despontar-se no mundo, sendo até hoje a região de São Paulo aí o coração econômico do Brasil. Né? Quando a gente olha aqui, esse dado aqui é bem interessante, que a gente consegue fazer ano a ano a produção industrial e a produção agrícola. Dá uma olhadinha os anos que aumentaram, que cresceram. É curioso a gente perceber que no ano da guerra a nossa produção industrial cai.
Por quê? Porque o pouco que o Brasil poderia produzir para vender para outros países, de repente os outros países não estão comprando mais, porque o foco deles era a guerra. Mas olha que com o passar do tempo, a necessidade, olha aqui, ó, a necessidade de produção vai fazer com que a nossa produção industrial cresça cada vez mais. Olha, em 15 cresce 12,9%, em 16, 11%. Nós temos uma pequena queda aqui em 18, já no final, né, já no final da guerra, mas que depois é retomada com força no ano seguinte. E quando a gente olha que a produção agrícola, também isso não significa que teve queda, mas ela não é tão constante, não é tão grande o crescimento como aconteceu com a indústria. Quem puxa essa indústria? Esse café para produzir aquilo que era necessário e que antes se importava. Portanto, esse ponto é um dos mais importantes: produzir o que a Europa já não consegue mais enviar para o Brasil.